Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando hoje. Hoje é dia 18 de maio de 2020. Estamos iniciando o programa da revista, um programa semanal, programa número 96. Todas as segundas-feiras, sempre no finzinho da tarde, a gente lança um programa inédito, vamos dizer. Então são 96 semanas que a gente está procurando o quê? Qual que é a proposta do programa, qual que é a ideia do programa, quando ele foi idealizado na metade do ano passado, né? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o prazer e o privilégio de participar, vamos dizer, de organizar, de preparar artigos, preparar matérias, pesquisar aqui, pesquisar ali, procurar assuntos, criar um projeto de revista que buscava o quê? Ajudar nessa coisa de promoção, divulgação, incentivo e dinamização do hobby do aquarismo em todo o Brasil, integrando norte, sul, leste, oeste, aquaristas, vamos dizer, candidatos a aquaristas com baixa renda, média renda, alta renda, entendeu? Um aquarismo para todas as faixas de, vamos dizer, de todas as faixas sociais, né, do Brasil, para todos os cantos do Brasil e para todas as faixas de idade. Então a gente procura até hoje realmente escolher artigos para as crianças, matérias para as pré-adolescentes, adolescentes, adultos, vamos dizer, adultos mais avançados, pré-idosos, idosos, pessoas que ficam muito tempo em casa por algum motivo, sei lá, de mobilidade reduzida ou convalescente de alguma doença, alguma coisa. Então a revista Aquarista Júnior, a história do aquarismo brasileiro nesses 30 anos foi recheada de ações que a gente foi fazendo ao longo desse tempo. E está sendo um prazer realmente puxar na memória, puxar nas lembranças, puxar nos arquivos, entendeu? As coisas que a gente foi procurando idealizar para essa coisa de ajudar o nosso querido hobby do aquarismo, tá legal? Só para você ter uma ideia, a gente veio nos primeiros programas, se você tiver interesse, claro, assista os programas anteriores para você ver os anos anteriores, o que foi acontecendo. Nós começamos a contar a pré-história, vamos dizer, os anos 60, os anos 70, vamos dizer, do aquarismo, né, propriamente dito. Quando foi em 88, 1988, a gente teve o prazer de lançar a revista Aquarista Júnior e estamos caminhando, programa a programa, contando. Já estamos, só para você ter uma ideia cronológica da história, nós estamos contando, vamos dizer, coisas, pitacos que aconteceram no ano 2000. Então já estamos no ano 2000. Então o que acontece? Peguei algumas coisas nas gavetas, algumas coisas nas revistas daquela época, e realmente, relendo, né? Achei interessante mostrar para vocês aquilo que a gente ia fazer. Hoje, às vezes, a gente lê uma coisa, sei lá, 2000, 1999, acha até um pouco engraçado, alguma coisa, fala, puxa, na época a gente pensava nisso, pensava naquilo. Uma coisa que é importante no aquarismo, a gente sempre procura falar aí nos cursos, nas revistas, é você, vamos dizer, aglomerar informação, é você juntar informação, é você agregar informação. Porque a informação aquarística, ela não se perde no tempo. Então, se você lê uma receita de criação do peixe tal, que você leu uma revista, um assunto, um livro, sei lá, da década de 80, pode pegar essas informações, pode praticar essa receita de criação que vai dar muito certo. O que evoluiu ao longo dos anos, ao longo principalmente nas últimas décadas, foi essa coisa de opções de produtos, acessórios, equipamentos, alimentos que os peixes tiveram, que os aquaristas tiveram à sua disposição para essa coisa de facilitar a sua vida. Então, a gente sempre quando comenta assim, fala que nem a dona de casa, né? Antes tinha malemar o fogão, a geladeira, aí começou a vir o micro-ondas, começou a vir fornos elétricos, começou a vir, vamos dizer, acessórios elétricos para dona de casa mesmo, começou a ter comida que veio congelada, entendeu? Freezer, né? Então o que que acontece? Tudo veio agregar para a dona de casa ter uma facilidade maior em casa e com isso até as mulheres terem essa independência que começaram a ter, poder trabalhar, poder, vamos dizer, ter até uma vida dupla, né? Quer dizer, trabalha durante o dia, depois chega em casa, ainda tem os afazeres do lar, por exemplo. Então, a praticidade que veio ajudando a mulher mundial. E no aquarismo não é diferente. Então, às vezes uma matéria, um artigo que você leu, década de 80, um livro, aquela coisa, pode tirar ele como informação, agrega aquele conhecimento que já tem, e com isso você o quê? Vai descobrindo essa coisa dos bastidores do aquário, vamos dizer,
conhecer os bastidores do aquário, porque a gente sempre comenta vamos dizer, nas oportunidades que tem, nos cursos, nas revistas, na própria internet agora, né? Que você, por exemplo, mais importante do que o aquarista olhar o aquário de fora para dentro, então você está olhando a beleza do aquário, está olhando a beleza de uma fotografia, está olhando isso, tá? É importante que você comece a enxergar o aquário de dentro para fora, pelos bastidores. Então você vai conhecendo o quê? Informações, regras, dicas dos bastidores do aquário. Com isso você consegue enxergar, ou entender no caso, essa coisa da acomodação biológica que acaba ocorrendo em cada espaço aquático, em cada aquário acaba tendo sua história, né, no caso. Né? Então o que acontece? O importante é você agregar conhecimento para qualquer problema que teu aquário tenha no dia a dia, você consiga, através de uma pequena investigação, diagnosticar algum problema que está acontecendo no ambiente, no habitat ou com os peixes, para que você possa rapidamente tomar alguma ação ou praticar alguma ação e com isso melhorar a qualidade de vida da água, dos peixes, o ambiente aconchegante para eles, tá legal? Então, só para você ter uma ideia, eu peguei a revista número 77. Capinha dela aí, um mini pôster aí com vários acarás discos, né? Essa revista é de dezembro do ano de 2000 e eu separei duas coisinhas que eu queria falar aqui com vocês. Na página 19 e 20, deixa eu ver aqui. Lembra que eu falei nas revistas anteriores? A gente sempre teve nas revistas não, nos programas anteriores, a gente sempre teve interesse em colocar na revista, periodicamente, algumas matérias, alguns artigos que nos chegavam, principalmente de alguns países aqui latino-americanos, chegava alguma coisa do Peru, alguma que eu me lembro, assim, do Uruguai, bastante coisinha, da Argentina e da Espanha também. México também chegava algumas coisas. Então a gente o quê? Tinha o interesse em colocar algumas matérias, alguns artigos ligados, vamos dizer, ligados não, escritos em espanhol mesmo, né? Quando o artigo era simples, de simples entendimento, com palavras não muito complexas, tudo, eu fazia questão de colocar. Então até eu fiz aqui, ó, existia, né, até os dias de hoje eventualmente acontece, uma seçãozinha na revista chamada Aquarista Internacional. Nesse finzinho de 2000 e que ano foi? 2000, né? Nós publicamos uma matériazinha sobre as plantas, tá vendo aqui, ó? Escrita, tirada, né? Retirada do boletim da Associação Espanhola de Aquariofilia, entendeu? E tivemos também, ó, retirada da revista italiana Aquarium, nós tivemos também um esqueminha para a época, né? Também escrito, nesse caso aqui, em italiano, né? Tá vendo aqui, ó? Um esqueminha de uma criação de discos. O dia a dia da criação do disco, até uma bateriazinha, tá vendo com esqueminha. Entendeu? Então o que acontece? O interesse, porque a gente tinha um intercâmbio, até hoje tem, né? Intercâmbio com associações internacionais, com revistas internacionais, que nos presenteavam com edições. Então a gente mandava para eles mandavam para nós. Então tinha esse intercâmbio, hoje menos, né? Hoje é mais eletrônico o contato, né? Mas essa época tinha essa coisa de receber pelo envelope. Era um prazer muito grande quando a gente via o carteiro vindo com um envelope internacional, com um exemplar de uma revista, vamos dizer, recebemos, eu lembro na época, da Espanha veio algumas, né? Algumas não. Da Itália, da França também, revista Aquarama, Estados Unidos, tinha uma revista Aquarium Fish, parece, né? Algumas japonesas também, do Japão, Aqualife, tinha várias, né? Só que escrito em japonês, dava mais para ver as figuras, os nomezinhos, que algumas palavrinhas estavam escritas em inglês, aquela coisa toda. Mas o que acontece? A emoção de preparar uma matériazinha, colocando o quê? A visão, no caso aqui espanhol e Itália, a visão europeia que os criadores de discos e os cultivadores de plantas tinham, vamos dizer, com essa coisa para a época, né? Essa preocupação com as plantas, que a gente também aqui no Brasil achava que um dos principais fatores do sucesso no aquário, no aquarismo, é você pensar que todo aquário tem que ter, a gente na época fez até uma regrinha, 1/3 da área do solo plantada, entendeu? Então se você tem um aquário, se você tiver a possibilidade de plantar 1/3 da área do solo, com plantas naturais, aquela coisa toda, opa, vai dar uma condição de habitat legal para os peixes, entendeu? Independente vamos dizer, da variedade de plantas que você coloca. Independente também dos peixes que você coloca. Às vezes você
tem algumas variedades de peixes, ou algumas espécies que cutucam as plantas, ou arrancam as plantas, não tem problema, você repõe plantas sempre que necessário, entendeu? Mas deixa um mínimo, que a gente na época estipulou, 1/3 da área do solo plantado. Tendo isso, você acaba tendo entre aspas, né, uma filtragem natural da água feita pelas próprias plantas. Você vê que mais recentemente, décadas mais para frente, começou a surgir até essa coisa de aquaponia, né, aquela coisa, aquaponia, né, que fala, né, que vamos dizer, os dejetos dos peixes acabam sendo, vamos dizer, adubos, entre aspas, né, para as plantas ou para as verduras, aquela coisa. E então existe vamos dizer, um cultivo consorciado, peixes, vegetais, entendeu? No caso das plantas tem vamos dizer, essa importância delas no aquário. E com relação aos discos, aquela coisa toda. Todo mundo que adora aquarismo, todo mundo que adora essa área do aquarismo que mexe com reprodução, com criação de peixes, adora a ideia de criar ciclídeos. E dos ciclídeos mais, vamos dizer, atraentes para se criar, é os discos, né? Essa coisa de cuidado com os filhotes, essa coisa de você sempre estar atento à qualidade da água, atento à alimentação dos filhotes, aquela coisa, os cuidados que o pai e a mãe têm com os ovinhos, com, 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 com os filhotes, aquelas perdas de desova que você acaba tendo porque fungou os ovos por algum problema que aconteceu, o susto que às vezes o criador acaba dando, vamos dizer, na hora de manipular o aquário. Então, essa coisa de criação, para quem gosta de criação, na época a gente achou essa tabelinha, né? E achou interessante realmente colocar para o nosso público leitor. Então, essa sessão internacional sempre foi uma coisa que a revista sempre procurou ter, essa coisa de intercâmbio técnico, cultural com o pessoal de fora. Então destacamos, né, eu marquei até aqui, ó, nas revistas 56, 57, 73, 76, destacamos texto em espanhol sobre inseminação artificial dos poecilídeos, manutenção dos discos ao redor do mundo, a diferença sexual dos bandeiras, os cavalinhos do mar, no caso, né? Então nós fizemos várias matérias, fizemos até vamos dizer, um resumo da vida do Jack Watley, um dos grandes, vamos dizer, nomes aí da criação dos discos nos Estados Unidos, né? Então a ideia da sessão internacional é integrar aquaristas latinos e espanhol no hall de leitores da Aquarista Júnior, porque a gente acabava mandando até um lote de revistas, que o pessoal acabava fazendo um bem bolado, distribuindo para os aquaristas da região. Veja nessa revista o texto Plantas em espanhol e um esquema escrito em italiano, entendeu? Confira. Então a ideia da revista sempre foi essa, integrar aquilo que eu sempre falo, né? Tudo aquilo que a gente procurava pensar, idealizar para ajudar o engrandecimento cultural do aquarista, a gente tentou colocar nas páginas da revista ou tentou criar algum programa, alguma ideia, alguma campanha cultural, alguma iniciativa de, vamos dizer, de popularizar um certo assunto. Então, na medida do possível, a gente foi tentando fazer essa coisa sei lá, de globalizar essa coisa da informação. Depois veio essa força da globalização que nos dias de hoje existe, mas a gente já teve no comecinho dos anos 2000 vamos dizer, essa seçãozinha se fortalecendo na revista, tá legal? Isso na página, vamos dizer, em dezembro de 2000, né? Eu queria mostrar também na página 27, deixa eu ver aqui se eu pego aqui, papapi, papapá, 26, aqui também. Uma coisa que era importante, porque a gente começava, principalmente aqui no nosso interesse meio particular, tal, aquela coisa toda aqui no laboratório, aquela coisa, essa coisa de começar a catalogar ou realmente a fazer uma agenda de nomes científicos de peixes, de tentar relacionar as espécies, juntar grupos, aquela coisa toda, fazer os peixes como se fossem sendo colocados numa espécie de um grupo. E nessa revista de 2000 também, a gente colocou uma matériazinha que eu achei bacana, falando sobre o pai, né? O pai vamos dizer, essa coisa do nome, vou dizer, nomenclatura binária dos seres vivos. Então fizemos uma reportagenzinha sobre o Linneu, que foi o grande, vamos dizer, criador, né, dessa coisa do nome científico dos peixes, em que tem o nome do gênero, né, e o nome da espécie, entendeu? Alguns gêneros são mudados
com o passar do ano, são alterados, são atualizados, ou são, vamos dizer, agregados peixes que inicialmente o pessoal, a ciência pensava que era, como se diz, era dois peixes diferentes, depois percebeu que era um peixe igual, ou vice-versa, né? Achou que era, vamos dizer, espécies iguais, na prática eram diferentes. Então a ciência se ajudou, ou começou a, vamos dizer, essa coisa de nominar os peixes, né? E o nosso querido Linneu, ele teve essa participação, então a gente colocou uma espécie de um histórico dele, uma matéria longa, até 2 páginas, né? Em que esse texto foi feito pelo um querido amigo nosso, que acabou, era professor no caso, né? O Hitoshi Nomura. Aqui, se não me engano, ele era de Campinas, parece. Ele estava vivendo aí nos últimos tempos, no caso, né? Então, fizemos questão de colocar na revista essa coisa, justamente para integrar o aquarismo com a ciência, ou a ciência com o aquarismo. É claro que as revistas, em geral, às vezes você coloca um nome e o nome está, vamos dizer, ele foi atualizado e se coloca, tanto que tem algumas agendas que a gente acabou fazendo com o tempo, que a gente coloca sinônimos, né? Porque às vezes o peixe que você achava que chama tal, ele acaba chamando tal. Então, na hora de você fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o peixe, você acaba se confundindo. Então, a gente, ao longo dos anos, fez isso. Fez essa coisa de sinônimos, peixes que, ao longo do tempo, sofreram alterações no nome tanto do gênero, da espécie, ou nome total. Então, mas que tem a ver com aquele peixinho que a gente escreveu ele, sei lá, na década de 80, aquela coisa toda. Então, tentar ensinar ou tentar realmente mostrar para os aquaristas essa coisa de integração do aquarismo com assuntos de, vamos dizer, de entendimento de ciência, tal, sempre também foi vamos dizer, uma ideia que a gente tinha de querer colaborar nesse sentido. Deixa eu falar também uma coisinha, só para vai ser uma novidade no caso, né? Tá vendo aqui, ó? Aquarista, noticiário Aquarista Mix. A revista Aquarista Júnior, desde o começo dela, desde 1988, ela sempre nas primeiras páginas teve uma espécie de um jornalzinho de... O pessoal até na época brincava, falava, a sessão abobrinha, né? Que era tudo notícias, dicas, vamos dizer, noticiazinhas rápidas que a gente recebia e acabava o quê? Não dando para fazer um artigo longo, porque às vezes era uma matéria que não era, vamos dizer, necessariamente interessante para o aquarismo, mas tinha a ver com, vamos dizer, notícias do mundo aquático, né? Então a gente achava interessante documentar na revista, porque revista é uma coisa bacana que você acaba documentando historicamente um assunto, né? Eu lembro que na época a gente documentou quando a USP, aqui em São Paulo, ela inaugurou o curso de oceanografia da USP, então a gente publicou. Quando surgiu o IBAMA no Brasil, a gente, colocou, a revista é antes do IBAMA, né? Então a gente publicou. Quando foi feito, não sei por qual escola ou qual faculdade, foi feito um centro de estudos avançado, assim, tipo um posto avançado no litoral. Quando surgiu vamos dizer, alguns projetos, projeto Tamar provavelmente colocamos, entendeu? Principalmente coisas ligadas a animais aquáticos. Então, o noticiário Aquarista Mix, ele pretendia, quando começou a surgir essa coisa de encontros de aquaristas, a gente, colocava uma fotozinha, colocava um flash, começaram a surgir exposições de peixes, colocava. Então o que acontece? Ao longo da história, a gente foi gradualmente colocando noticiazinhas que a gente achava interessante, né? Nessa sessão abobrinha, nessa sessão Aquarista Mix. E agora, 2020, como com todo esse progresso das mídias sociais, da interação, da integração mundial, a gente tem recebido, porque no começo da revista a gente recebia muita coisa pelo correio, era informativos, era catálogos, era, vamos dizer, boletins, era revistas, aquilo que eu falei, era recortes de jornal, aquela coisa toda. Eu mesmo pesquisava muito essa coisa de recorte de jornal, sempre que estava lendo uma revista, procurava recortar uma revista qualquer, né? Sempre que o assunto era coisas aquáticas, recortava e guardava. Então o que acontece? Isso no começo. Depois veio aquela fase do fax, recebia também muita notícia vinda por fax. Entendeu? E hoje em dia a gente recebe milhares não, né? Vamos dizer, centenas de notícias mensalmente, do mundo todo. Notícias que aconteceu no mundo todo, ligado a coisas aquáticas. Então, um acervo nosso de notícias muito grande. Algumas a gente tem colocado
né, na seção Aquarista Mix das revistas. Talvez por edição a gente consiga colocar umas 8, 9, umas 10 notícias que a gente acha mais interessante. Mas sobra, sei lá, 99. Então a gente fica louco para falar, poxa, o que vamos fazer com esse material? Então surgiu a ideia, ainda não vai ter a data certa, mas vai ter na programação nossa aqui da revista Aquarista Júnior, um programinha semanal, provavelmente vai ser ao vivo, que vai chamar justamente Noticiário Aquarista Mix. Estou vendo a data direitinho, estou vendo se vai ser ao vivo, se vai ser pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, entendeu? Estou pensando como vai fazer. Então vai ser como se fosse um jornal de notícias da televisão, onde a gente vai falar, poxa vida, aconteceu, olha aqui, aconteceu no litoral norte, vamos dizer, do Rio de Janeiro, foi achado um peixe tal, tal, assim, 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 foi descoberto na Amazônia um peixe novo, tal, tal, um cascudo assim na região do rio, tal, tal, entendeu? Então, notícias o quê? Para a gente praticamente zerar esse estoque de notícias que a gente tem. Tudo notícias ligadas a coisas aquáticas, ligadas, vamos dizer, a esses assuntos aquáticos, principalmente quando forem ligados aos queridos peixes ornamentais, entendeu? Então a ideia é o quê? Ajudar gradualmente, o programa também vai ser numerado, que nem é esse aqui, gradualmente a gente noticiar tudo que está acontecendo, pelo menos que a gente tem recebido, né? Então você, vamos dizer, está assistindo o programa de hoje, viu alguma notícia, viu alguma novidade, viu alguma coisa que chegou no teu computador, por exemplo, opa, anota aí, manda para o nosso e-mail aqui é aquaristapeixe@uol.com.br, ou manda pelo WhatsApp, marca aí também. WhatsApp DDD 11, né? 974227856. Vamos receber, vamos organizar, não vai ter assim uma ordem de chegada, aquela coisa toda, não vai ter também uma ordem de assuntos, né? A gente pode ser que está falando de um peixe descoberto hoje e vamos estar falando, tô chutando, vai, como é coisas aquáticas, um golfinho que foi achado nadando, sei lá, na praia, tal, tal, entendeu? Então, quer dizer, tudo que tiver a ver com coisas aquáticas, a gente vai publicar, entendeu? Tem até alguns assuntos que eu guardei na época, que foi... Até hoje eu tenho, né? Quando foi descoberta aquela corais, né? A barreirinha de corais lá da Amazônia, né? Que foi descoberto. Também tem algumas coisas que recebi nessa época que teve essa mancha de óleo aí no Nordeste, né? Então, quer dizer, assuntos que tem a ver, o que eram relatos de, vamos dizer, consequências que essa mancha de óleo poderia ocasionar para, vamos dizer, para a natureza. Então a gente recebe muita coisinha nesse sentido e vai ser um prazer resumir, sei lá, em meia hora, 1 hora de programa, essas notícias, vamos dizer, da semana, entendeu? Então vamos puxar coisa, quer dizer, se for somar tudo que tem, talvez já tenha umas 1000 notícias para colocar, não vai dar para colocar tudo. Mas vamos tentar acelerar, entendeu? Mostrando, às vezes, no próprio... eu vou estar falando com vocês aqui e mostrar no próprio celular, às vezes, a foto ilustrativa do assunto, falar quem mandou para nós, se for o caso, ou da onde que veio, de qual jornal que veio, entendeu? O interesse é o quê? Congregar essa coisa de informação aquática, já nem é tão aquarística, né? Aquática, para ajudar o aquarista a entender melhor o aquário. Então, a ideia é essa, quanto mais você se integra nessa coisa de assuntos da natureza, quanto mais você integra nessa coisa de, deixa eu ver, nessa coisa de busca pelo conhecimento, mais você consegue ter sucesso na prática desse nosso querido hobby do aquarismo, um hobby tão gostoso de se praticar, tá legal? Queria agradecer, estamos encerrando aqui o nosso querido programa 96. Gostaria de agradecer a audiência, agradecer as mensagens que tenho recebido aí ao longo desse tempo todo, né? Então são mensagens bacanas, algumas pitadas que tenho tomado, algumas puxão de orelha, alguma coisa, mas em geral realmente palavras de muito carinho, aquela coisa toda. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, e na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com essa coisa fantástica, fantástica mesmo, né? Que é contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. E agora, com o novo programinha aí, Noticiário Aquarista Mix, tentar realmente mixar tudo de informação que você possa ter, principalmente coisas ligadas ao mundo aquático em geral. Valeu? Bye, bye, tchau, até!